Entre as muitas histórias da Bíblia, a vida de um homem é frequentemente esquecida. Matusalém é conhecido por ter vivido mais do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Pense em tudo o que ele pode ter testemunhado, vivido e compreendido durante esse tempo. A Bíblia afirma claramente: Matusalém viveu 969 anos e depois morreu. Gênesis 5:27. Mas a sua vida vai além de uma longa duração. Vamos falar sobre sua origem. Matusalém veio de uma linhagem familiar impressionante, cheia de pessoas que viveram séculos e tiveram encontros com Deus. Ele viveu numa época em que a vida humana durava centenas de anos. O mundo ainda era jovem, e as pessoas sentiam ser mais próximas de seus começos. A humanidade estava apenas começando a crescer e a vida na Terra ainda era recente. Depois de Caim e Abel, Adão e Eva tiveram mais filhos. À medida que a família crescia, a sociedade humana primitiva também se expandia. A Bíblia nos diz que depois do nascimento de Sete, Adão viveu 800 anos e teve mais filhos e filhas. Gênesis 5:4. Cada nova geração tinha filhos e transmitia conhecimento como plantar, cuidar dos animais e buscar uma ligação com Deus. Foi nessas primeiras gerações que conhecemos o pai de Matusalém, Enoque. Diferente de muitos da sua época que se desviaram do bem, Enoque se destacou. Ele tinha uma ligação profunda e especial com Deus. Também era profeta e único por nunca ter enfrentado a morte. A Bíblia diz que Enoque tinha 65 anos quando Matusalém nasceu. Depois disso ele andou com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos. Enoque viveu um total de 365 anos. Então, um dia simplesmente não estava mais lá. Deus o levou. Gênesis 5:21-24. Isso mostra uma relação forte e pessoal entre Enoque e Deus. Portanto, Enoque veio de uma família fiel e correta. Seu filho, Matusalém, viveu quase 1 ano e mais tarde se tornou avô de uma das figuras mais conhecidas da Bíblia, Noé. Em uma época em que o mundo se tornava mais corrompido, um homem chamado Lameque teve um filho aos 182 anos e o chamou de Noé. Gênesis 5:28-29, como muitos sabem. Deus escolheu Noé para construir uma grande arca que salvou pessoas e animais durante o grande dilúvio. Isso significa que Matusalém era filho de um homem que andava tão próximo de Deus que foi levado sem morrer. E ele era avô do homem que construiu um barco gigante para salvar a criação da destruição. Essa família não foi apenas abençoada com vidas longas, eles faziam parte de um plano maior de Deus. Matusalém viveu numa época em que o mal estava se espalhando. Seu pai avisou o povo sobre uma grande e futura catástrofe. Isso é mencionado até no Novo Testamento. No livro de Judas, lemos uma mensagem de Enoque. Judas, versículos 14-15. Enoque, o 7º homem depois de Adão, fez uma profecia. Ele disse: O Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos. Ele mostrará às pessoas o quanto estavam erradas e denunciará suas palavras e ações rebeldes. O aviso era claro. Deus traria justiça a um mundo cheio de maldade. Quando Enoque tinha 65 anos, teve um filho. Deus disse a ele qual nome dar à criança. O nome significava: quando ele morrer, acontecerá. Muitas pessoas não percebem como os nomes têm significado na Bíblia, especialmente em hebraico. Na Escritura, nomes não são apenas rótulos. Eles carregam poder e propósito. Por exemplo, o nome Adão significa da terra, porque foi de lá que ele foi formado. Os nomes na Bíblia muitas vezes revelam o destino de uma pessoa, sua mensagem ou até seu caráter, como Nabal, cujo nome significa tolo, o que combinava com suas ações. Então, o nome de Matusalém era mais do que único. Era um sinal, uma profecia envolta em um nome. Essa é uma identidade poderosa para uma criança carregar. É importante lembrar que o nome Matusalém não veio do inglês. Veio de uma antiga língua semita. Você sabe o que significava na época? Significava: quando ele morrer, acontecerá. Esse era o nome, Matusalém. Enoque entendeu que quando seu filho morresse, algo grande aconteceria. O julgamento de Deus sobre o mundo. Como Deus é incrivelmente paciente, Matusalém pode viver mais do que qualquer outra pessoa na história incrível, não é? Ele viveu 969 anos e logo depois que ele morreu, a chuva começou. O dilúvio teve início. Seu neto Noé era agora o homem no centro dessa história. Matusalém não é conhecido apenas por sua idade impressionante. Seu nome tem um significado profundo. A Bíblia é cheia de mensagens simbólicas, e a história de Matusalém é um ótimo exemplo. Sua vida esteve ligada a um dos maiores eventos da história da humanidade, o Grande Dilúvio. O momento da morte de Matusalém é essencial. Quando analisamos a duração da vida dos primeiros patriarcas, vemos que o dilúvio aconteceu no mesmo ano em que Matusalém morreu. Algumas pessoas pensam que ele se afogou no dilúvio, mas isso não é verdade. Matusalém foi criado por um homem santo, seu pai Enoque,
que andava intimamente com Deus, e seu neto Noé junto com seus 3 filhos. Passou 120 anos construindo uma arca enorme, exatamente como Deus havia ordenado. Você provavelmente já conhece essa história, mas aqui está algo importante para lembrar. Noé havia ouvido a mensagem de Enoque sobre o julgamento que viria. Ele entendeu que o nome de Matusalém era um sinal. Quando aquele homem morresse, o tempo da misericórdia chegaria ao fim. Isso mostra o quanto Deus é paciente e bondoso, adiando o julgamento por quase 1000 anos. A longa vida de Matusalém é um lembrete poderoso da misericórdia de Deus. A Bíblia descreve Deus como rico em misericórdia, uma expressão que equilibra a forma como a humanidade é muitas vezes descrita: recair em pecado. Em vez de abandonar as pessoas em seus erros, um Deus compassivo criou um plano para resgatá-las e restaurá-las. Misericórdia é mostrar bondade ou perdão a alguém que realmente merece punição. É dar uma segunda chance que não foi conquistada. É isso que torna o sacrifício de Jesus tão incrível. Nós não merecíamos. Foi pura misericórdia. Embora as pessoas possam ser bondosas umas com as outras, há um limite. Mas o perdão de Deus vai muito além do que qualquer ser humano pode oferecer. Sua misericórdia não tem medida. Ele é verdadeiramente rico em misericórdia. E esse amor não é apenas um sentimento. É algo que Deus provou com ações. Enquanto Enoque e Noé alertavam as pessoas sobre o que estava por vir, a maioria os ignorava. Riam da ideia de que o julgamento estava próximo. Isso se tornou um tema importante, não apenas no tempo de Matusalém, mas também nos nossos dias. O dilúvio naquela época e o fogo mencionado nas profecias são sinais da justiça de Deus. A Bíblia alerta que nos últimos dias, as pessoas zombariam dessas ideias. Tanto 2 Pedro 33 quanto Judas 1:18 mencionam isso. 2 Pedro 33:4. Bíblia Amplificada diz: antes de tudo, saibam disto. Nos últimos dias surgirão pessoas zombando da verdade. Elas seguirão seus próprios desejos e dirão o que aconteceu com a promessa de que Jesus voltaria. Tudo continua igual desde o começo. Nada mudou. Então, os crentes não devem se surpreender quando as pessoas hoje em dia questionam ou zombam da volta de Jesus. Pedro deixou claro: inviso aconteceria, e assim como no tempo de Noé, provavelmente também duvidaram dele. Imagine construir um barco gigantesco durante 120 anos, enquanto todos ao redor zombam e desacreditam. Isso deve ter parecido uma eternidade. Hoje estamos vendo as mesmas reações novamente. Algumas pessoas zombam da ideia do retorno de Jesus. Dizem: os cristãos falam disso há 2000 anos, e nada aconteceu. Eles pensam que a vida sempre seguiu do mesmo jeito, e continuará assim, que Deus nunca agiu antes, e não agirá no futuro. Mas eles estão ignorando algo muito importante. 2 Pedro 3:5-7 explica que há muito tempo, pela palavra de Deus, os céus foram feitos, e a terra foi formada pela água. Depois, com essa mesma água, o mundo foi destruído no dilúvio. Agora, essa mesma palavra de Deus está sustentando os céus e a terra atuais, não para serem destruídos com água desta vez, mas com fogo, um dia futuro de julgamento para aqueles que o rejeitam. Quando Deus criou o mundo pela primeira vez, ele tinha uma aparência. Depois do dilúvio parecia diferente. Então, ninguém deveria duvidar da promessa de Deus, de que ele vai mudar tudo mais uma vez. Desta vez com fogo e não com água. O mesmo poder que criou o mundo e o julgou com o dilúvio, um dia trará o fogo como julgamento. O dilúvio ensinou uma verdade poderosa. E este universo moral e o pecado não será ignorado para sempre. Até Jesus falou sobre o dilúvio para nos lembrar disso. Mas muitas pessoas escolhem ignorar essa mensagem. O que parece muito tempo para nós não é longo para Deus. Assim como uma hora parece interminável para uma criança, mas rápida para um adulto, o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus não demora para cumprir sua promessa. Ele é paciente, mas ele vai agir no momento certo, no seu tempo. O que parece ser um atraso, na verdade é Deus dando mais tempo para que as pessoas se voltem para ele. Isso é misericórdia. É o que podemos chamar de a misericórdia de Matusalém. Muitos crentes hoje são gratos por Jesus não ter voltado há 10 anos ou até mesmo há 1 ano. Por quê? Porque nesse tempo tiveram a chance de mudar, crescer, se arrepender. O tempo de Deus é bondoso, é cheio de misericórdia. Pedro nos mostra algo lindo sobre o coração de Deus. Isso se encaixa com o que Deus diz em Ezequiel 3:3-11. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio. O que quero é que ele se afaste do seu caminho e viva. Assim como a longa vida de Matusalém mostrou a paciência de Deus, o profundo amor do Senhor pelos que estão perdidos pode dar a impressão de que ele está adiando sua volta. Mas a verdade é que Jesus voltará num momento inesperado. A Bíblia diz que será como um ladrão vindo à noite, pegando muitos de surpresa. Quando ele vier, tudo vai mudar.
o mundo inteiro será transformado. Os céus desaparecerão com um grande estrondo e os próprios elementos da terra derreterão com calor. Intenso nos tempos de Matusalém e Noé, os zombadores dominavam. As pessoas riam dos avisos e ignoravam a verdade. As coisas ficaram tão ruins que Deus tomou uma decisão dolorosa: recomeçar. Ele eliminou a humanidade com o dilúvio, salvando apenas Noé, o único homem que ainda vivia com justiça. Gênesis 6, 5-8 diz que Deus viu o quanto os seres humanos haviam se corrompido. Cada pensamento de seus corações era apenas maldade o tempo todo. Isso partiu o coração de Deus. Ele se arrependeu de ter criado o homem e decidiu eliminar da terra os humanos, os animais e as aves. Mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Esse foi o ponto de virada. Hoje estamos vendo um padrão parecido. Cada vez mais pessoas zombam da fé e do julgamento. O número de céticos cresce, e isso não é por acaso. Vários fatores contribuem para essa tendência. Uma razão importante é que a sociedade moderna se afastou da Bíblia. Sem sua orientação, as pessoas perdem a noção do certo e do errado. O bem e o mal se confundem. A verdade e a mentira parecem iguais para muitos. Num mundo assim, quem defende a verdade se torna um alvo fácil de zombarias. E assim como nos dias de Noé, as provocações continuam aumentando. O mundo, durante a vida de Matusalém, era bem diferente do que conhecemos hoje. Como já foi dito, sua vida atravessou séculos, e nesse tempo, tanto a terra quanto o coração das pessoas mudaram profundamente. O que antes era um mundo de beleza e inocência se tornou sombrio e corrompido. As pessoas se afastaram de Deus e afundaram no pecado e na rebelião. Gênesis 6, 5 versão Almeida. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Foi um tempo em que a humanidade realmente perdeu o rumo, mas mesmo no meio de tanta escuridão, um homem ainda seguia o caminho certo. Noé, ele era neto de Matusalém e filho de Lameque. Enquanto o mundo mergulhava no caos, Noé escolheu viver com integridade. Por causa de sua fidelidade, Deus revelou a ele um grande plano. Um dilúvio viria, uma forma de limpar a terra do mal e começar de novo. Mas Deus não deixou Noé sem esperança. Deu-lhe uma maneira de sobreviver. Deus disse a Noé para construir um grande barco, uma arca, para proteger sua família e 2 de cada tipo de animal da catástrofe que viria. Gênesis 6 e 18 versão Almeida diz: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Enquanto o resto do mundo ignorava os avisos e seguia seu próprio caminho, Noé seguiu as instruções de Deus. Ele e sua família se prepararam para o que estava por vir. E quando os últimos dias daquele mundo antigo chegaram ao fim, a longa vida de Matusalém também terminou. Sua morte marcou silenciosamente o fim de uma era, pouco antes das águas cobrirem a terra, e a história mudar para sempre. Nos primeiros versículos de Gênesis, especialmente no capítulo 6, dos versículos 1 a 5, temos um vislumbre de como era o mundo antes do dilúvio. Não era um lugar de paz ou bondade. Estava cheio de pecado, violência e profunda decadência moral. Imagine um mundo onde as pessoas seguiam seus desejos sem pensar nas consequências. Faziam o que queriam, sem se importar com quem fosse ferido. Palavras como honestidade, bondade ou integridade não tinham valor. A verdade e o bem não eram valorizados. Mentiras e egoísmo eram normais. Famílias, que deveriam ser lugares de amor e segurança, estavam cheias de tensão, traição e dor. Os vizinhos não se ajudavam, exploravam uns aos outros. E aqueles que tinham poder não promoviam a justiça. Em vez disso, usavam suas posições para manter o controle e oprimir os mais fracos. Então, algo estranho aconteceu no meio de todo esse caos: a chegada dos Nefilins. Gênesis 6, 2 NVI diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e casaram-se com aquelas que escolheram. Esses filhos de Deus são frequentemente interpretados como anjos caídos, embora existam outras interpretações. Seus filhos nascidos dessas uniões foram chamados de néfios, descritos em Gênesis 6, 4, como heróis do passado, homens famosos. Esses seres não eram comuns. Eram fortes, gigantescos e diferentes dos humanos, mas não tornaram o mundo melhor. Pelo contrário, aumentaram os problemas. As pessoas os admiravam, temiam, talvez até os adorassem. Sua força e fama se tornaram distrações, afastando ainda mais a humanidade do único Deus verdadeiro. Os Nefilins viraram símbolos de um mundo que mergulhava cada vez mais na escuridão e no pecado. Foi nesse mundo escuro e caótico que Deus viu toda a maldade humana. Mas mesmo nessa escuridão, ainda havia uma faísca de esperança. Um homem chamado Noé. Gênesis 6:8 diz: porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Matusalém viveu na época de Noé,
o que significa que testemunhou os últimos anos daquele mundo. Então entender como era a vida para Matusalém também é entender como era nos dias de Noé, como era aquele tempo. Jesus nos conta em Lucas 17, 26 a 30. Bíblia amplificada. Ele disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. As pessoas comiam e bebiam, casavam-se até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu o mesmo nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, fogo e enxofre choveram do céu e destruíram a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Em outras palavras, as pessoas viviam suas vidas normalmente. Estavam ocupadas com casamentos, refeições e negócios. Esse era o mundo de Matusalém. Todos seguiam em frente sem perceber o que estava por vir. Estamos vivendo tempos semelhantes hoje, o que poderíamos chamar de os dias de Matusalém. Mais uma vez, a vida continua, o mundo gira. As pessoas seguem suas rotinas como se nada estivesse errado. Tudo parecia normal até Noé e sua família entrarem na arca. Foi aí que o dilúvio chegou. A palavra grega usada é cataclismos, um evento violento e avassalador que mudou tudo. Jesus, não, estava dizendo que as coisas seriam pacíficas ou fáceis antes do julgamento. Nos tempos de Noé e de Ló, as coisas estavam muito ruins, mas o mal era tão comum, tão aceito, que se tornara parte da vida cotidiana. E isso é o que o tornava tão perigoso. A palavra traduzida como revelado em Lucas é apocalipto, de onde vem a palavra moderna apocalipse. Mas no grego original, ela simplesmente significava revelar ou desvendar. Não se tratava de caos, mas de mostrar aquilo que estava oculto. Quando o dilúvio veio nos tempos de Noé, dá para imaginar as pessoas correndo para proteger suas casas e bens, tentando segurar o que tinham, mas tudo foi em vão. Da mesma forma, quando Jesus voltar, aqueles que estiverem realmente preparados não vão se preocupar com as coisas que estão deixando para trás. Seus corações não estarão presos a bens materiais, estarão ligados ao céu. Porque quando esse momento chegar, o tempo de escolher obedecer já terá passado. Algumas pessoas riem quando ouvem sermões sobre o inferno ou sobre o julgamento que virá. Acham que tudo isso são táticas de medo, histórias para assustar os ingênuos ou os menos instruídos. Pensam que são espertas demais para acreditar nessas coisas. Mas aqui está algo que vale lembrar. Jesus falou sobre o inferno mais do que qualquer outro assunto. Por quê? Porque ele queria que as pessoas entendessem a seriedade de suas escolhas. A história está cheia de pessoas que tiveram a chance de fazer o que era certo e depois perderam essa chance para sempre. O próximo grande evento na linha do tempo de Deus é o arrebatamento da igreja. Esse é um dos maiores pilares da esperança cristã. É misterioso, impressionante e muito aguardado. Quando acontecerá? Como será? De acordo com a Bíblia, quando Jesus voltar do céu, todos verão. Ele aparecerá nos céus, e os seus se levantarão para encontrá-lo. Esse evento é chamado de arrebatamento. E Jesus nos deu mais um detalhe sobre os últimos dias, algo que existia tanto na sociedade de Noé quanto na de Ló. Ele mencionou 8 atividades comuns do dia a dia: comer, beber, casar, dar-se em casamento, comprar, vender, construir e plantar. Não há nada de errado com essas coisas. São apenas partes normais da vida. Mas aqui está o problema. As pessoas estavam tão envolvidas em suas rotinas que não perceberam os sinais ao redor. Estavam tão ocupadas vivendo suas vidas que não perceberam que estavam vivendo os últimos dias. Em uma palavra, o principal problema era o materialismo. As pessoas estavam tão focadas nas coisas físicas que perderam o contato com o que era espiritual ou eterno. Então, uma das características marcantes dos dias de Noé e de Ló era a obsessão por coisas materiais. E quanto disso vemos no mundo de hoje? Parece ser sincero. Parece que o materialismo tomou conta de grande parte da sociedade ocidental, e até mesmo da igreja. Não está imune a isso. Muitos que dizem seguir a Cristo estão tão apegados aos bens quanto aqueles que não creem. Exatamente. Como nos dias de Noé, Lucas 17, 26 descreve assim: como foi nos dias de Noé, assim será também quando o Filho do Homem voltar. Para entender como será antes da volta de Jesus, precisamos olhar com atenção para o que acontecia naquela época. Para isso, voltamos ao livro de Gênesis, onde podemos encontrar uma descrição daqueles tempos. Isso nos ajuda a ver tanto o perigo, quanto o caminho para estar preparados. Já falamos sobre o mal generalizado nos dias de Noé e de Ló. O mal estava por toda parte. Mas não seria justo terminar a história aí? Porque também havia um lado de esperança. Na verdade, havia 2 pontos positivos importantes. Gênesis 6:9 nos dá uma pista disso. Esta é a história de Noé. Ele era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época e andava como
Deus, em meio a um mundo corrompido. Um homem tinha uma conexão profunda e pessoal com Deus. Ele conseguia ouvir a voz de Deus, entender sua visão e aprender sobre o que estava por vir. Noé nos dá um exemplo claro a seguir como crentes. Ele e sua família foram os únicos que sobreviveram ao dilúvio. Isso nos diz algo importante. Se queremos passar pelo que está por vir, precisamos viver como Noé viveu. Noé não estava no escuro quanto ao que estava chegando, porque permanecia próximo de Deus e lhe obedecia. Noé recebeu uma revelação especial sobre o que aconteceria e como se preparar. Deus mostrou a ele não só o desastre que viria, mas também os passos que ele e sua família precisariam seguir para sobreviver com segurança. Assim como os aspectos negativos do tempo de Noé ainda se refletem hoje, essa parte esperançosa também se reflete. Estamos enfrentando perigos e acontecimentos que nem sempre conseguimos prever ou entender completamente, mas ainda hoje creio que Deus continua falando com aqueles que ouvem. Ele avisa, guia e mostra um caminho a seguir. Agora vamos falar sobre Matusalém. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre sua vida, mas sabemos que ele viveu numa época realmente única, difícil até de imaginar. O legado de Matusalém não se resume à sua longa vida. Ele foi avô de Noé, e através dessa linhagem familiar, a esperança foi preservada. Noé se tornou a figura central na preservação da vida durante o dilúvio. Gênesis 5:32 diz: Noé tinha 500 anos de idade, quando gerou Sem, Sé e Jafé. Assim, por meio dos descendentes de Matusalém, a humanidade teve uma nova chance. Um novo capítulo na história da humanidade começou. A longa vida de Matusalém se destaca na Bíblia, cercada por relatos de dilúvios, milagres e gigantes. As pessoas se perguntam há gerações sobre o significado de sua idade. Seria literal, simbólica, um resultado das condições do mundo naquela época, ou um presente único de Deus? Seja qual for a razão, há um significado mais profundo. A idade de Matusalém reflete a grande paciência e misericórdia de Deus, que esperou antes de trazer o julgamento. Num tempo em que a humanidade afundava cada vez mais no mal, a longa vida de Matusalém era um sinal silencioso de que a graça de Deus ainda estava presente. Seus muitos anos foram como um adiamento, Deus segurando o julgamento para dar mais tempo às pessoas. Nesse sentido, a vida de Matusalém é um símbolo de como a misericórdia de Deus ainda pode brilhar, mesmo nos tempos mais sombrios. Embora não saibamos muitos detalhes de sua história pessoal, sua vida continua, inspirando reflexão e oferecendo lições poderosas que ainda importam hoje. O tempo é precioso. A idade de Matusalém nos faz parar e refletir sobre o próprio tempo. O que estamos fazendo com o tempo que recebemos? Não se trata de quantos anos vivemos, mas de como escolhemos vivê-los. A vida é curta. Mesmo Matusalém, que viveu mais do que qualquer outro Andei Amorru, sua vida nos lembra que o tempo é limitado, por mais longo que pareça. Salmo 912 diz: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Esse versículo nos convida a viver com propósito, fazendo cada dia valer a pena. Legado e influência. Matusalém não ficou conhecido apenas por sua idade. Ele foi o avô de Noé. E Noé, como sabemos, foi o homem escolhido por Deus para salvar a humanidade por meio da arca. Por causa da linhagem de Matusalém, a humanidade teve uma segunda chance. Isso mostra que nosso legado não está apenas no que fazemos, mas também em como influenciamos e inspiramos a próxima geração. Fé no tempo de Deus. Alguns acreditam que o nome de Matusalém pode indicar que o dilúvio viria logo após sua morte. Se isso for verdade, sugere que Deus já tinha um plano desde o início, e a vida de Matusalém fazia parte desse plano. Isso se alinha com Provérbios 3:5-6, que diz: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A graça de Deus é misteriosa. Como ouvi, Matusalém viveu numa época de crescente maldade, e mesmo assim, teve uma vida incrivelmente longa. Isso nos lembra que a graça de Deus nem sempre segue a lógica humana, mas está sempre presente. A vida dele é um lembrete poderoso do mistério por trás da misericórdia e da graça de Deus. Uma verdade que também vemos em Efésios 28:9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Vamos tirar um momento para orar. Pai Celestial, hoje estamos maravilhados com o propósito maior da vida. Através da incrível jornada de Matusalém, lembramos de uma história que vai muito além do que normalmente conseguimos imaginar. Seus 969 anos falam do teu plano divino e dos mistérios profundos entrelaçados na Criaca. Senhor, assim como deste a Matusalém força para cada amanhecer e entardecer,
Pedimos que nos conduzas a cada dia da nossa vida, sejam longos ou breves. Ajuda-nos a valorizar o tempo que nos é dado. Ensina-nos a reconhecer a beleza, tanto no que é passageiro, quanto no que é eterno. Que possamos lembrar que até vidas breves podem ter um significado profundo. Que o R de Matusalém nos encoraje a ser pacientes, a sermos testemunhas da tua verdade, e a mantermos firme a fé em cada estação da vida, com cada fôlego, em cada luta e em cada alegria. Sua longa vida seja um lembrete para vivermos com plenitude, confiarmos profundamente e descansarmos no teu amor imutável. Em teu santo nome, oramos. Amém.